Mais uma vez aqui estamos para o nosso programa Em Comunhão. Programa em que a gente se debruça sobre vários temas, refletimos e a gente gostaria tanto que isso chegasse até você e alimentasse a sua fé, iluminasse tudo aquilo que você convive na sua vida de cristão, de católico. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. E nós estamos conversando um pouco sobre a liturgia. A liturgia que constitui a vida de muito cristão, de muito católico, esses momentos celebrativos da nossa vida de cristãos. E, gente, quando falamos de liturgia, nós não estamos referindo apenas à Santa Missa, viu? Todos os sacramentos, batismo, crisma, eucaristia, reconciliação, matrimônio, ordem, unção dos enfermos, tudo isso faz parte da nossa liturgia, além de outras celebrações sacramentais que a gente tem, não é mesmo? E tudo isso está debaixo de uma mesma, digamos assim, teologia. Tem elementos que se repetem em todas as celebrações, ou ao menos deveriam se repetir. E a gente quer que você olhe então para essa dimensão maravilhosa, porque na liturgia a gente visibiliza, veja bem, torna visível a presença de Jesus de Nazaré, a presença do Senhor ressuscitado, a presença do Senhor crucificado. É Ele que deve ser percebido por detrás de todos os elementos que constituem a nossa liturgia. E isso é tão importante. Quem numa celebração litúrgica não faz o seu link, a sua ligação com Jesus, o Jesus histórico, o Jesus que viveu entre nós e que continua tendo seus pontos de encontro conosco, evidentemente que não conseguiu participar de nada, apenas esteve presente. Mas antes vamos ver o nosso card e depois nós começamos a conversar. Ora, certo dia, enquanto celebravam o culto do Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: reservai para mim Barnabé e Saulo para a obra a qual os chamei. Então, depois de terem jejuado e rezado, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Aí estamos com esse texto muito importante. Eu gostaria que vocês percebessem desse texto apenas dois elementos: o Espírito Santo e a imposição das mãos. Um gesto que se faz e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é aquela que atualiza para nós os gestos e a presença de Jesus. Tá bom? E aqui eu tenho a alegria mais uma vez de contar com a presença do Padre Gustavo Martins. Seja bem-vindo, Padre Gustavo. É uma grande alegria participar aqui do programa Em Comunhão e também crescemos um pouco no conhecimento da nossa doutrina com o assunto de hoje, dando prosseguimento, é a liturgia. Então é uma alegria estar aqui, Padre Ulisses. O Padre Gustavo estava me dizendo que ele vem, participa do programa e vai aprendendo, porque ele é neo-sacerdote, acabou de ser ordenado, né? Que bonito, viu? E tem a presença do nosso grande mestre em liturgia, professor de ITESP, o Padre Antônio Sagrado Bogás. Até no nome o Padre Bogás já é litúrgico, é Sagrado Bogás. Seja bem-vindo, Bogás. Puxa vida, o Padre Martins, Gustavo, não é um privilégio seu não aprender, viu? Cada hora que uma pessoa sábia está próxima de nós, a gente aprende. Isso vale desde a sabedoria beatífica do Padre Ulisses até as crianças e sobretudo as crianças e as pessoas mais simples. É só abrir o coração que está sempre caindo graça, graça de conhecimento, graça da fé, graça de entender cada vez melhor e cada vez mais profundamente o mistério de Deus que se revela na liturgia, o mistério divino que a gente toca na liturgia. É um estado de alma que se abre e tudo é instrumento desta liturgia para que se realize, para que a gente viva esse mistério. Tudo é a serviço da vida do mistério de Cristo em nós. Que bom estarmos juntos. Que bom. E a gente quer saudar algumas pessoas que sempre estão ligadas nesse programa Em Comunhão. Um abraço muito grande vai para Maria Aparecida José Hugo, lá de Entre Rios, em Minas Gerais. A Edna da Rocha Gomes, lá de Santo André, São Paulo. Fátima do Rosário Correia, ela é de Dom Lara, Minas Gerais. Também a Terezinha Nunes, de Santana do Araçuaí, Minas Gerais. E um abraço também para o Sérgio Ferraz, aí do Putim, aqui pertinho de nós, São Paulo, encostado em Aparecida.
E para todos vocês que de alguma forma nos apoiam, nos ajudam, né? E mais uma vez eu lembro você, se gostaria que a gente tratasse de algum tema especial, mande uma luzinha aqui para a nossa TV que a gente vai atender, pode ter a certeza disso. Conversando então sobre liturgia. Liturgia é feita de sinais. E sinais só funcionam quando a pessoa que está vendo os sinais sabe qual é o significado. Né? É mais ou menos como a gente vê o semáforo, né? Se eu não sei o que significa verde, vermelho e amarelo, não é sinal nenhum para mim. Mas se eu sei o que significa, eu breco, eu passo, eu tomo atenção. A mesma coisa, a gente mal comparando, a gente vê na liturgia, tudo é sinal. Né? Agora o sinal só é sinal quando ele pode ser captado pela inteligência e principalmente na liturgia, pela fé, pela piedade, pelo coração. Aí sim. Aí isso adquire um sabor, um colorido maravilhoso, pode ter certeza disso. Né? E, Bogás, vamos fazer uma pequena recordação, talvez o Gustavo, né? O que nós já andamos tratando aqui nos nossos bate-papos sobre liturgia? Você se lembra, Bogás? Mas é claro que eu me lembro. Nós chegamos em algum momento onde nós fomos aprofundando os fundamentos da liturgia. A liturgia como mistério pascal, a liturgia como expressão do povo de Deus, as coisas mais fundamentais, as origens da liturgia, a liturgia na Bíblia. Nós fomos tocando mais profundamente aquilo que na faculdade eu trato como teologia litúrgica fundamental. E chega um momento que a gente precisa tratar da liturgia pastoral, quer dizer, todos esses elementos fundamentais da vida litúrgica, como eles são efetivados, como eles são celebrados, como eles são colocados em prática, para que os elementos constitutivos, os elementos fundamentais do ritual expressem a fé que nós vivemos, que nós cremos, que nós rezamos. Sim. E é importante, então, nós conversamos um pouquinho sobre os sacramentos, conversamos sobre o ano litúrgico, não é verdade? Já tratamos do ano litúrgico, não sei se passamos todos os sacramentos, né? Mas fizemos referência a todos eles. Né? Uma coisa fica muito claro, né? Quando a gente fala em liturgia, a gente fala principalmente da teologia litúrgica, o mistério de Deus que está por detrás. Não estamos tratando de rubricologia. Sabe o que é rubrica? O Gustavo sabe, né, Gustavo? Sim. A rubrica são as letrinhas vermelhas que normatizam a nossa celebração. Elas são importantes enquanto nos oferecem um norte e são uma regra. Contudo, a liturgia excede aquilo que é mecânico, né? A gente precisa espiritualizar a norma, né? Porque, como nos recorda São Paulo, né, a lei mata, o espírito dá a vida. E ainda mais a liturgia, ela precisa dar a vida, a graça sobrenatural da graça para nós. Então, Gustavo nos lembra algo muito importante, né? Nós, na celebração litúrgica, não podemos ser robôs, né? Que funcionam e acham que está tudo bonito, né? Que colocam determinadas vestes, está tudo ótimo, né? Se não houver uma dimensão de uma fé que brota de toda a Assembleia, né? E se expressa em forma de canto, de oração, de participação, não há liturgia nenhuma, há apenas manobra. Assim falavam que o antigo presidente do Brasil, Getúlio Vargas, um dia ele assistiu uma missa que não devia assistir, celebrada pelo cardeal Leme. Quando termina tudo, ele foi lá, deu os parabéns para o cardeal, falou: manobras maravilhosas que o senhor realizou. Manobras. Não, liturgia não é feita de manobras, nem de cerimônias, nem de rubricas. Ela é feita de alma, de coração, de fé, de expressão da nossa vida, de busca de comunhão. Acho que está aqui, não é, Bogás? Esse mistério da comunhão, né? Comunhão com a Trindade, comunhão entre nós, tentar, digamos assim, nos tornar aquilo que o Papa Francisco sempre fala, mais humanos e mais fraternos, que poderia unir a todos nós. Eu fiquei escandalizado quando não era bem um professor, mas da liturgia, falou, acho que ele estava embebido pelo espírito dos fariseus, ele falou essa frase, simples assim. Ainda bem que o Gustavo, o padre, explicou bem. Lembra dele? Falou simples assim. O que está em vermelho a gente faz e o que está em pretinho a gente lê. Basta assim. É o tipo farisaísmo. Se a gente não der alma
para aquilo que a gente faz, como o senhor diz, a gente se torna soldadinhos de chumbo, a gente se robotiza aquilo que a gente está fazendo, e de algum modo foi isso que o Cristo procurou sempre incutir no coração. Não que as normas não sejam importantes, o texto não seja importante, alguns textos são fundamentais ipsis literis, vou repetir, alguns textos são fundamentais ipsis literis, mas transformar a liturgia, né, numa leitura cabo a rabo do texto com as palavras, transformar a liturgia numa frieza, né, que só os fariseus tinham. E é muito triste que tem pessoas que veem hoje a liturgia, é raro, mas existe, não vem para rezar, vem para ver se os padres estavam fazendo bem. Me lembra a celebração do Yom Kippur no antigo, né, judaísmo, né, no judaísmo primitivíssimo, né, em que o sacerdote tinha que fazer a celebração e tinha um grupo de fariseus que se alternava, porque era uma celebração de uma semana, para ver se ele estava fazendo tudo certinho, externamente. E quando uma pessoa começa a criticar muito a liturgia, o padre fez assim, o padre não fez, faltou aquilo, faltou isso, abriu as mãos do Pai Nosso, não abriu. Quando chega ao ridículo, eu falo, o dia que tu vieres à igreja para rezar com fé, tu não vais te ater a esses elementos exteriores. Tu simplesmente rezarás e encontrarás com Deus que te encontrou. Eu gostaria de saber do Padre Bogaz, da sua experiência de professor, não é mesmo? Quando a gente fala em elementos constitutivos da liturgia, o que a gente pode apontar de imediato, Bogaz? Muito interessante, muito interessante. Essa questão de elementos constitutivos corresponde a um elemento que pertence a um filósofo muito importante, contemporâneo, alemão, chamado Heidegger, Martin Heidegger. Eu me lembro dele, eu fiz doutorado na USP, Sei. E eu me lembro dele falando disso, não dos livros dele. E ele diz, elementos constitutivos são aqueles elementos que pertencem à existência de qualquer coisa. Então, por exemplo, o elemento constitutivo do ser humano é ter corpo, é ter alma, é ter olhos, é ter pensamento, é ter sentimento. Elemento constitutivo, tanto exteriores como interiores. E quando nós falamos de liturgia, eu gosto muito de usar essa expressão, eu uso com muita frequência para entender o que nós encontramos numa celebração litúrgica, que sem ela não acontece. A celebração litúrgica é um ritual, um texto, um conteúdo dentro de um ritual que expressa o conhecimento e o sentimento. Então, elementos constitutivos. As leituras são elementos constitutivos. Não dá para pensar na celebração sem leituras. Os ministros, elementos constitutivos. O espaço sagrado, elementos constitutivos. Os vasos sagrados. A assembleia são elementos, todos esses são elementos constitutivos. Todos os símbolos, todas as pessoas, as vestes, o espaço, a música, o canto, tudo isso constitui a verdadeira celebração litúrgica, sem os quais a celebração fica, vamos chamar de incompleta, deficitária, menos plena. Uma celebração do sacramento que não tem os cantos ou os hinos, que é um elemento constitutivo, é claro que ela fica mais deficitária. Muitos elementos constitutivos são essenciais, condição sine qua non. Não se celebra a Eucaristia sem o pão e o vinho, sem o sacerdote. Outros elementos constitutivos não são essenciais, são acessoriais. Eles são importantíssimos, mas não são essenciais. Se eles falharem, nós não caímos na invalidade sacramental, apenas na iliceidade sacramental. Mais ou menos isso, não é? Então, eu creio que é importante a gente perceber, né? Aquilo que você fala é o essencial, aquilo que, tendo está bem, se não tiver, a gente pode dar um jeito, não é mesmo? Eu tendo pão, eu tendo vinho, eu tendo a palavra de Deus, eu tendo uma assembleia reunida, né? Estou com veste, sem veste, estou assim, tem um cálice dourado ou não tem, a gente tranquilamente, né? Pode fazer a última ceia de Jesus. E por outro lado, se a gente puder colocar todos esses outros elementos,
tanto melhor, visibiliza ainda mais, né? E é importante que esses outros elementos não atrapalhem, porque se atrapalhar a visibilidade do essencial, é sinal que não deveria estar ali. Então, eu acho que é importante. Hoje, para nós, não é mesmo? Assembleia, a palavra de Deus, né? E aquele rito sacramental essencial, a água do batismo, o pão e o vinho, e os ministros que ali estão, é importante perceber, são elementos que devem estar presentes sempre, né? Como é que você vê isso aí, Gustavo? Isso, a liturgia é o culto público e oficial da igreja. Então, claro que se é o culto público, é o culto exterior, que se visibiliza. Então, nós temos na liturgia os sinais sagrados, os símbolos. Eles constituem a liturgia, é por meio deles que nós nos relacionamos com Deus enquanto corpo, né, enquanto povo, enquanto assembleia orante. Então, é muito importante que esses elementos que não são essenciais, mas constituem a liturgia, sejam realmente colocados com visibilidade, porque eles expressam a nossa fé. Aliás, a nossa fé, aquilo que nós cremos, é expressa como? Através do modo como celebramos, né? Sim. É aquilo que a igreja ensina, lex orandi, lex credendi, né? Nós oramos aquilo que cremos e cremos aquilo que nós oramos. Então, é muito importante que esses elementos todos sejam bem visíveis e expressem a nossa fé. Como o senhor disse no início do programa, um símbolo, ele tem importância na medida que eles significam aquilo que é próprio da nossa cultura, né, daquilo que é próprio da nossa compreensão social. Então, é necessária também uma catequese, uma catequese mistagógica, para que a gente consiga acessar esses elementos, compreendê-los no seu conjunto litúrgico. Então, quando nós falamos de liturgia, nós estamos falando desses símbolos sagrados que significam, e não apenas significam, operam a graça em nós, né? Então, eles produzem a graça. Quando celebrado com devoção, com amor, conscientemente, aqueles mistérios, aqueles símbolos, eles vão produzindo em nós a graça santificante, a graça da redenção. Então, embora existam alguns elementos que sejam acessórios, né, eles enobrecem, né, e traduzem de forma patente para nós a fé que professamos. Desde que a gente não exagere, não é mesmo, Gustavo? Claro. Porque esses elementos que eventualmente enfeitam, visibilizam, identificam uma celebração, né? Até quando a gente usa essa expressão culto oficial da igreja, não é o culto oficial da igreja, não é cheio de padre e cheio de bispo, é culto oficial comunitário da igreja Povo de Deus. Então é o culto do povo de Deus, não é mesmo, que está ali reunido. Então, independentemente de termos ou não a presença que normalmente nós costumamos, até hoje, no nosso vício histórico, achar que é quase o padre ou o bispo que faz a liturgia, eu sou assistência. Eu sou sacerdote, sacerdotisa junto com Jesus, não é mesmo? E fomos ungidos no santo batismo, sacerdotes, profetas e reis, para a liturgia exatamente. Agora, Padre Bogatti, tem 3 elementos que não são visíveis, que quando a gente diz liturgia é oração do povo de Deus. E nessa oração do povo de Deus é uma presença profunda de Deus. Eu acho que, por exemplo, é muito claro na Santa Missa, por exemplo, liturgia é eulogia, é louvor a Deus. Liturgia é memorial, né? É trazer de novo aqueles acontecimentos fundamentais da nossa salvação. E liturgia é epíclise, é invocação do Espírito Santo para que Ele atualize, realize de novo através desses sinais, Ele penetre a nossa alma, penetre o nosso ser, nos perdoe, nos santifique e nos faça entrar em comunhão. Eu gostaria que você, Bogatti, comentasse um pouquinho essa dimensão eulogia, anamnese, né, que são os termos gregos, e epíclise, que a gente encontra em todos os sacramentos. Meu Deus, Padre! O senhor dormiu num livro de teologia litúrgica, magnífico. Veja, eu gostei muito das expressões que o nosso querido Padre Martins falou, Gustavo, né? A liturgia é a vida cristã, né? É o vivente, credente, orante e vivente. Nós cremos, porque nós cremos, nós celebramos, e quem celebra vive. Lex orante, credente e vivente. E não existe uma liturgia
Aí o senhor está falando, Padre Ulisses, muito mais profundamente do que eu tinha imaginado. O senhor está falando dos elementos constitutivos espirituais, sem os quais não existe liturgia. Como não existe a missa sem o pão do trigo, sem o vinho da uva, não existe liturgia no sentido espiritual, não da simbologia externa, mas do sentimento interno. Sem a eulogia, eu preciso celebrar, eu preciso estar fazendo essa louvação. Bonito, logia, expressão, fala, logos. Então não existe liturgia sem que eu faça esse encontro. Por isso que o senhor repete sempre, o senhor insiste sempre que toda exterioridade seja expressão de um sentimento profundo, de alguma coisa que eu tenho dentro do meu coração, da minha fé. Isso é fundamental. Não se faz liturgia sem anamneses. Significa anamnese, não é recordar o passado, certo? Isso é simplesmente lembrança, é tornar o passado presente. O Cristo me batizando, o fiel, o neófito, através do celebrante. O Cristo celebrando a Eucaristia através do celebrante, mantendo as distinções das funções. Então é fundamental essa eulogia, esse sentimento de louvação, de encontro, de comunhão com Deus, que foi a última palavra que o Senhor disse. Não existe celebração sem o encontro com Deus. Quem que eu encontro na liturgia? Jesus Cristo. Aí as pessoas falavam, mas então não pode olhar de lado. Jesus Cristo está nas pessoas. A liturgia é uma celebração que se faz no nós. A piedade, os pios exercícios são atividades religiosas, vamos chamar assim, individuais. Eu entro no meu quarto, eu acendo a vela, eu faço uma caminhada. A liturgia é esse eulogia comunitária. Cada um de nós com Deus, mas cada um de nós todos juntos, encontrando Deus, buscando no passado presentificado. O passado presentificado. Jesus, repapax, Paulo chama, repapax. Uma vez Cristo fez, para sempre, ele está sempre se ofertando, ele está sempre se integrando. É a plenitude da vida que se realiza na nossa vida. É um mistério pascal que se revive em toda celebração, particularmente, óbvio, na ceia eucarística, mas em todas as celebrações. Isso. E é tão importante, então, não é, Gustavo, que aquilo que a gente vê normalmente, nós colocamos paramentos, né? Eu sempre digo ao povo, vocês façam o favor de colocar um paramento interior em vocês, que vocês estão celebrando, entende? Há necessidade de você recoloque a veste do seu batismo, coloque a túnica. Antigamente a gente sempre recebia um vestidinho para o batismo, coloque a sua túnica do batismo, porque nós vamos celebrar junto. Ou seja, eu acho que essa consciência de uma comunidade celebrativa, a gente tem que crescer ainda nisso, não é verdade? Porque eu e Jesus, tudo bem. Agora, eu e essa pessoa que está ao meu lado, a que está atrás de mim, a que está na minha frente, talvez nem sempre a gente consiga ter essa consciência. Exato. A natureza do culto litúrgico é público, né? Então, a gente já vê isso no próprio povo da Antiga Aliança. Quando o povo de Israel passou pela experiência da libertação do Egito, o que Moisés pediu ao faraó, né? Que o povo pudesse celebrar a liturgia, né? Como Deus estava prescrevendo a eles. Ou seja, é um culto de um povo, né? A igreja é o povo da nova e eterna aliança. Então, se somos um povo, somos uma assembleia. Ou seja, estamos em coletividade, somos uma comunidade. E nós precisamos, então, ter os sentimentos próprios de uma assembleia celebrativa, as disposições que são próprias de uma assembleia celebrativa, né? Havia uma compreensão um pouco equivocada, pré-conciliar, de que
o sacrifício da missa ou qualquer outro sacramento, ele era preponderantemente ministrado pelo ministro ordenado, né? Como se fosse coisa de Deus e do ministro, né? É claro que depois nós fomos aprofundando na reforma pós-conciliar que a liturgia é celebrada comunitariamente. Nós oferecemos, a partir de quem é batizado, do seu sacerdócio batismal, e o padre do sacerdócio ministerial, todos nós, e o padre que não deixa de ser um homem batizado, também tendo sacerdócio batismal, todos nós oferecemos esse culto de louvor, de adoração, de súplica e de reparação. Toda a liturgia, sobretudo a liturgia da missa, tem essas 4 dimensões. Quais são as dimensões? É o louvor, é um sacrifício de louvor. O louvor deve introduzir a nossa oração a Deus, né? Porque a Ele todo louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. É um culto de louvor, é um culto de adoração, porque nós somos criaturas e nos submetemos, né, ao amor do nosso Criador. Sim. É um culto que também é um culto de petição, né? Nós pedimos a Deus que Ele intervenha sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. E também é um culto de reparação, por meio do qual nós pedimos perdão dos nossos pecados, da falta de amor do nosso coração. Então a liturgia realmente deve concordar os ritos externos com as disposições interiores do nosso coração e também aquilo que o Espírito Santo suscita em toda a liturgia bem celebrada. Exatamente. E a celebração litúrgica, ela traz então, e nós tentamos a todo custo recuperar, a sacramentalidade da Assembleia, né? É uma Assembleia sacramental. E creio que esse aspecto é um aspecto que ainda vale a pena a gente, tanto para os seminaristas como para o povo, fazer com que tenha consciência disso, né? Daí que eu dizia para você, não adianta entrar um grupo celebrativo, executar umas cerimônias sem o link, sem a comunicação, sem ter, de alguma forma, feito essa conexão com a própria Assembleia, e a Assembleia se envolve na celebração. É uma das coisas mais bonitas que eu acho do Santuário Nacional, de repente ver gente vinda de todos os cantos, né? E todos convergem para aquele altar central. Está todo mundo ali realmente conectado, né? E essa basílica tem uma grande vantagem sobre outras basílicas, não tem lugares de distração no sentido de estou lá visitando o meu santo, estou lá botando a mão, não. Estamos aqui dentro da celebração, estamos participando. Esse elemento sacramental, Bogás, da própria comunidade ou da própria Assembleia, né? Será que a gente considera isso essencial na celebração? Ou será que ainda volta a mentalidade do padre, que é o representante oficial do povo diante de Deus, vai lá matar Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, e o povo paga a espórtula, encomenda para as almas do purgatório, às vezes nem vai para a missa, já encomenda para as almas do purgatório, e, meu Deus do céu, realmente o reducionismo da Eucaristia, principalmente, a um ato sacrificial pagão, né? Só que... Nossa! Padre, o senhor disse uma coisa que chega a assustar. A liturgia que não era cristã, que não é cristã, o sacerdote que celebrava, ele matava a vítima, holocausto, em nome de alguém. As pessoas nem deviam ir, elas pagavam para que os padres fizessem. Aí o senhor disse hoje, será que nós, entendeu, perdemos? Veja, Dom Ulisses, é uma coisa muito preocupante hoje. Eu vou talvez fazer muito rapidamente para dizer a angústia dessa reflexão. Logo depois do Vaticano II, nós conquistamos um espaço do povo participar muito, do povo celebrar junto, a valorização do leigo, da assembleia, do canto, entendeu? Então, terminou a liturgia como representação, terminou a liturgia como posse do clero. Foi muito bonito, foi uma evolução muito grande. Nós temos hoje um movimento, não sei de onde saiu, mas talvez de celebrações de mídias, onde nós estamos caindo numa heresia profunda e assustadora, que é a heresia de Eutix, no século IV.
é a mitificação do sagrado, da Eucaristia. Não pode tocar, é como se fosse o quetzal sagrado dos povos indígenas, como se fosse um animal sagrado lá daquele povo primitivo. E aí vem uma heresia de um tal de Amalário, do século IX. E aí, então, a liturgia, a missa, é o sepultamento de Cristo, é o Calvário. Amalário escreve, eu tenho o texto, eu estudei, eu dou na liturgia isso, e sobretudo na patrística, Amalário, século IX. A missa é o sepultamento de Cristo. O Nicodemos é o coveiro. O Arimateia é o que carrega o seu corpo no cálice. Os diáconos são aqueles que abrem a cova. Os subdiáconos, os apóstolos que fogem e não se mostram. E o altar é o túmulo. A bênção sobre o cálice não é para pedir o Espírito Santo, é para rezar sobre isso. E aí o que acontece? O povo não participa, não pode cantar, não pode bater palma, não pode sorrir, não pode se abraçar. Estamos num velório. Isso, aí nós temos todo o cortejo, branco e preto de preferência, silêncio, e quem bate palma nessa concepção, desculpa, herética, é o diabo. Porque é o diabo que está contente. O senhor pode imaginar, Padre Ulisses, que uma heresia em nome da perfeição litúrgica pode fazer da nossa celebração eucarística o velório de Jesus Cristo, esquecendo a sua ressurreição? É certo, né? Rezemos. Eu acho que vale a pena a gente retomar essa reflexão, viu, Bogás? Nós já encerramos o tempo, mas eu quero que no próximo programa você retome isso aí, porque é impressionante como essas coisas são tiradas do túmulo e são trazidas para o século XXI. E é o que dói na alma da gente por determinados grupos, entre aspas, católicos, né? A gente vai conversar mais, minha gente. Então, espero você aí na próxima semana para o nosso programa Em Comunhão. Nós estamos tentando aprofundar um pouquinho a liturgia, mas a liturgia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Conto com você, esteja conosco na próxima semana e fique com a bênção da Mãe Aparecida.